Vim trazer a live do Consolador, questões. Senhor Jesus, anjo guardião, peço a vocês que abençoe o estudo dessa noite. Peço que abençoe imensamente eu e cada pessoa que está assistindo a live, esse estudo maravilhoso. Peço que nos guiem, nos intuam para ter um melhor entendimento das coisas que vão ser lidas e explicadas aqui por mim hoje. Peço as bênçãos, Jesus, e que assim seja. Assim é, graças a Deus. Que assim seja, assim é, graças a Deus. E é isso. Vamos iniciar. Gente, questão 45. A gente tá aqui no capítulo 11 sobre psicologia, tá? E a gente entra agora na questão 45. Depois a gente vai ler até a 51, que ainda é sobre psicologia, tá? Daí na live que vem do Consolador, a gente vai ler com 52, 53 e vai terminar o capítulo de psicologia, daí já vai entrar em sociologia, tá bom? Capítulo sobre a sociologia. Então vamos lá. 45. A psicanálise freudiana, valorizando os poderosos e desconhecidos dos nossos aparelhos mentais, representa um traço de aproximação entre a psicologia e o espiritismo. Então aqui pergunta sobre a psicologia freudiana, né? De Freud. Freudiana, quer dizer, né? Que fala que é a psicologia de Freud, né? Se essa psicologia está perto de chegar nas verdades do espiritismo. Então vamos ler a resposta aqui. Resposta. Essas escolas do mundo constituem sempre grandes tentativas para a aquisição das profundas verdades espirituais, mas seus mestres, com raras exceções, se perdem nas vaidades, nos títulos acadêmicos ou nas falsas apreciações dos valores convencionais. Os preconceitos científicos, por enquanto, impossibilitam a aproximação legítima da psicologia oficial e do espiritismo. Os processos da primeira falam da parte desconhecida do mundo mental, o que chamam de subconsciente, sem definir essa cripta misteriosa de personalidade humana, examinando-a como apenas classificação composta pelas palavras. Entretanto, somente à luz do espiritismo poderão os métodos psicológicos aprender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é um reservatório profundo das experiências do passado e em existências múltiplas da criatura, um arquivo maravilhoso onde todas as conquistas do pretérito são depositadas, com energias potenciais de modo a ressurgirem no momento oportuno. Então, galera, aqui ele inicia falando sobre as psicologias, as psicanálises, né? E sobre os seus mestres. Fala muito aqui nessa questão sobre Freud e sobre o orgulho, a vaidade dos títulos acadêmicos que Freud e muitos outros tinham, né? E começavam buscando a verdade, mais parecida com a verdade espiritual, né? Óbvio, mas terminavam se perdendo nas vaidades dos títulos, tá bom? E aqui ele termina falando que o processo da primeira, ou seja, do processo científico, vem o subconsciente como uma cripta misteriosa da personalidade humana, né? Que só tem classificação pomposa das palavras, ou seja, é uma zona oculta aí da mente humana, que a gente sabe que é uma zona oculta, o subconsciente, mas que eles não sabem explicar o que é, de onde vem, etc. Mas a luz do espiritismo explica pra gente que o subconsciente é um reservatório de vidas passadas, tá, gente? O subconsciente é um reservatório de vidas passadas, que guarda muitos arquivos de outras vidas, muitos arquivos de vidas anteriores, né? De coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia também. Mas o subconsciente é isso, basicamente. É um reservatório de vidas passadas, tá bom? Agora vamos para a próxima. 46. Como podemos compreender os chamados complexos ou associação de ideias no fenômeno mental? Resposta. Sabemos que essas associações de ideias não têm causa só nas células nervosas, constituindo antes noções espontâneas do espírito. Dentro do vasto mecanismo circunstancial, ações essas oriundas do seu esforço incessante
projetadas através do cérebro material, que não é mais do que um instrumento passivo. Então aqui pergunta como que a gente pode compreender os complexos de ideias do fenômeno mental. E aqui fala que essas associações de ideias não tem causa nas células nervosas, gente. Não tem causa nas células nervosas, tem causa no espírito, tá? Esses complexos tem causa no espírito e isso acaba refletindo pro cérebro, tá? Então por isso que a gente pode analisar esses complexos no cérebro, fazendo, por exemplo, um exame lá do cérebro, que eu nem sei como que é, mas um exame lá do cérebro, e a gente pode analisar isso lá, porque isso reflete no cérebro humano, que é somente um instrumento passivo, segundo Emmanuel, tá? Agora, a 47. Por que, relativamente ao estudo dos processos mentais, se encontram divididos no campo da opinião de psicologistas do mundo? Resposta. Os psicologistas humanos, que se encontram ainda distantes das verdades espirituais, dividem-se então somente pelas manifestações do personalismo dentro de suas escolas, mesmo porque analisando apenas o efeito e não investigando a causa, perdendo-se na complicação das nomenclaturas científicas, sem uma definição séria e simples do processo mental, onde se sobrelevam as profundas realidades do espírito. Então aqui fala bastante, gente, nessa questão 47, que há muita controvérsia entre as opiniões dos psicologistas do mundo, porque eles ainda não estão de acordo com a verdade espiritual. A verdade espiritual é uma verdade única e a única verdade. Ó, falei bonito agora, hein? É uma verdade única e a única verdade, né? Então, essa verdade, que é a verdade espiritual, ainda não tá convencendo, entre aspas, os psicologistas. E por isso que eles ficam nessa briga, que um acha que é uma coisa, outro acha que é outra, né? Porque eles ainda não chegaram nesse consenso da verdade espiritual, tá bom? Agora, 48. O espiritismo esclarecerá a psicologia quanto ao problema da sede da inteligência? Resposta. Somente com a cooperação do espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana, não nos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível, mas do espírito imortal. Então, galera, aqui fala da sede da inteligência, né? Que a gente tem essa sede de saber, né? Quem tem, a maioria das pessoas tem essa sede de saber, de entender, de saber como funciona. Quem realmente tem uma cabeça estável tem isso, né? Que é a sede da inteligência, saber como funcionam as coisas, nem que seja coisa básica, mas todo mundo tem essa sede de inteligência. E aqui fala que isso vem do espírito, tá? Não vem do cérebro material, não vem do corpo perecível, e sim vem do espírito, essa sede de inteligência, tá bom? Gente, podem ir comentando aí o que vocês acham sobre as questões, tá bom? Que eu vou ficar bem feliz. E você que tá no YouTube também comenta o que você acha sobre as questões que eu tô lendo. Agora a 49. Essa 49 tá legal aqui, gente. Como devemos conceituar o sonho? Fala aqui, gente, de como a gente deve explicar os sonhos, né? O que são os sonhos? Pergunta que muita gente faz. O que são os sonhos? Para eu responder. Vou responder aqui agora o que são os sonhos. Resposta aqui do Emmanuel. Na maioria das vezes, o sonho constitui a atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Em determinadas circunstâncias, contudo, como os fenômenos premonitórios ou no sonambulismo, em que a alma encarnada alavanca a elevada porcentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra, quando então se poderá verificar a comunicação intervivos e, quando possível, as visões proféticas, fatos esses que sempre organizados pelos mentores espirituais, de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores, e que quando o encarnado usa a temporária liberdade, pode receber a palavra e influência direta de seus amigos e orientadores do plano invisível. Então, galera, que fala, muito interessante essa está sendo minha favorita até agora, o que são os sonhos. Os sonhos, na maioria das vezes, são reflexos do nosso subconsciente. Emmanuel fala isso, que os sonhos, na maioria das vezes, são reflexos do nosso subconsciente, sim. Então, nem todo sonho é uma premonição, nem todo sonho é desdobramento, nem todo sonho é viagem astral, né? A maioria, Emmanuel fala que a maioria dos sonhos é reflexo do nosso subconsciente, das lutas de cada dia.
Mas tem vezes que os sonhos podem refletir viagem astral, né? Pode refletir desdobramento, como ele fala aqui no finalzinho. Ele fala que muitas vezes os sonhos podem refletir o desdobramento, porque a gente viveu no desdobramento, né? E tudo guiado pelos guias espirituais, tá? Tudo guiado por eles, pela espiritualidade superior. Nada acontece sem a espiritualidade superior saber, sem a espiritualidade superior mandar, né? Fizeram uma pergunta aí. Pupila, como saber se um sonho é do subconsciente ou viagem astral? Bom, é um pouco difícil explicar isso, como saber. Mas a gente pode fazer a seguinte análise. Se o sonho é uma coisa, tipo, maluca, ou é uma coisa que, assim, você acha que você não viveria num plano espiritual, né? Segundo as coisas que você faz encarnado, você pode considerar que é o do seu subconsciente. Agora, se é um sonho que você cogitaria viver isso na sua vida espiritual, desdobrado do corpo, porque é uma coisa que você acha que você faria, como ajudar alguém que tá em perigo, ajudar alguém que tá no umbral, dar aula, porque a gente pode fazer isso quando tá desdobrado do corpo, gente. Lá no plano espiritual existe aula, existe alunos, existe professor, existe médico, existe socorrista, enfermeiro, existe tudo isso. Porque o mundo material é uma cópia, como eu sempre falo, né? É uma cópia mal feita do mundo espiritual. Então, tudo que tem aqui tem lá, e lá sempre é muito melhor do que aqui, tá? Mas é isso. Vamos para a próxima. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta sobre essa questão dos sonhos? Porque daí eu já respondo todos. Porque essa questão dos sonhos realmente é bem legal. Daí se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu respondo. Acho que não, né? Vou para a próxima, então. 50. A vocação é uma lembrança de existências passadas? Aqui Chico Xavier pergunta se a vocação para algo, né? Vocação, sei lá, para tocar um instrumento, para futebol, para esportes, para pintura, para artes, é um reflexo das vidas passadas. E aqui fala, Emmanuel responde: a vocação é um impulso natural oriundo das repetições análogas de experiências através de muitas vidas. Suas características nas disposições infantis são testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionistas. Gente, aqui é muito verídico isso, tá? Que Emmanuel fala, muito verídico. O maior testemunho de que a vocação para algo, alguém que já nasceu sabendo de alguma coisa, ou já nasceu muito predisposto a alguma coisa, é reflexo de vida passada. Ou fez muitas vezes isso em vidas passadas, ou na última vida passada fez isso. Na verdade, eu acho que a vocação aqui fala, a vocação é um impulso natural oriundo da repetição análoga de experiências. Então é quando a pessoa, o espírito, né, no caso, repete tanto aquela mesma coisa em várias encarnações, que ele acaba criando uma predisposição a saber aquilo em uma encarnação onde ele nem nunca... Por exemplo, uma criança que não sabe tocar piano, daí do nada ela olha um piano, ela senta e começa a tocar bonitinho. Isso acontece, gente. Tem um menino, acho que um estadunidense, que ele sabe tocar piano, sabe tocar Beethoven, e ninguém nunca ensinou, sabe? E então é essa predisposição aí para as coisas, né? Para as vocações que vêm de vidas passadas. Alguém tem alguma coisa a falar? Que a última aqui tá forte. É muito legal a última, viu, gente? Se alguém quiser falar uma coisa, fale agora ou cale-se para sempre. Acho que não, né? Então vamos para a próxima. 51. A loucura é sempre uma prova? Gente, lembrando que a gente tá num livro aqui de 1940, tá? Então a loucura que ele quer dizer é os problemas psicológicos, tá? São os problemas como depressão, ansiedade, borderline, etc, tá? A loucura não é bem loucura, porque não é essa a gente sabe que é problemas psicológicos, não é loucura, mas é um livro de 1940, a gente tem que entender que a linguagem não era a mesma, tá? Muita gente olha para os livros de Chico Xavier, de Allan Kardec, olha a linguagem, tipo, falando que é a loucura, porque isso, porque aquilo, porque a raça primitiva, não sei o quê, e fala, é racista, é capacitista. Gente, a gente tem que entender que o mundo avançou e as coisas
já teve coisa mais atrasada no passado, né? Então a gente tem que entender aí as coisas e não ser, tipo assim, como fala? Não incompreender, sabe? Não ser aquela pessoa que não compreende as coisas, porque as coisas mudam e as coisas do passado eram de um jeito e hoje em dia é outro. Vamos lá. A loucura é uma prova? Já falei muito, né? Só nem introduzi ainda e já falei um monte. A loucura é uma prova? O desequilíbrio mental sempre é uma provação difícil e dolorosa. Essa realidade, contudo, podendo representar o resgate de uma dívida do pretérito escabroso e da imprevidência de hoje no presente que passa, fazendo necessária, acima de todas as extorsões, aquela que recomenda a orientação e a vigilância. Então fala que sim, gente, a loucura, os problemas psicológicos, etc., são sim uma prova, mas às vezes podem ser expiação, tá? Aqui o Emmanuel fala que sempre é uma prova, mas às vezes pode ser uma prova decorrente de coisas que você fez no passado de ruim, o que seria uma expiação, né? Tá bom? Então foi isso. Terminamos as 7 questões. Deixa eu marcar aqui pra gente continuar no próximo dia, que vai ser depois de amanhã. Olha, gente, já estamos na página 40, andamos demais. E aí, galera, gostaram? O que acharam? Quero comentários, viu? Quero comentários pra gente interagir aqui na live, que a live é pra isso, pra interagir. Ó, Lesmora, adorei. Legal. Pupila, mas a loucura nessa época não era por causa das pessoas que tinham mediunidade? Não. É aqui nesse sentido que ele tá falando, não, tá bom? Nesse sentido é a loucura de desequilíbrio mental mesmo, não é mediunidade. Até porque Emmanuel fala que é uma expiação e uma prova. E a mediunidade não é expiação nem prova, é uma condição, né? Você mudou o horário das lives? Não, é que hoje eu fiz mais cedo mesmo, é que eu tava ansiosa pra fazer. Gente, eu sou muito ansiosa, eu juro por Deus. Minha perna, não sei se vocês conseguem ver, mas olha como que ela fica. Fica balançando, porque eu sou muito ansiosa. Daí eu mudei, né, entre aspas. Eu fiz mais cedo. O David tem uma explicação. Já ouvi que nesse tempo era a bruxa quem tinha mediunidade, então chamava de loucura. Será? Isso era no tempo de Kardec, tá? Era no tempo de Kardec. No tempo de Chico Xavier já não era mais assim, né? As coisas já tinham evoluído um pouco mais, o espiritismo já estava um pouco mais abrangente aí, maior, mas no tempo de Kardec, sim, quem tinha mediunidade era chamado de bruxo. Queimaram vários livros espíritas em praça pública e duas meninas médiums sofreram muito com isso, tá? Da coisa de bruxaria envolvido com o espiritismo, que as pessoas conectam uma coisa na outra, bruxaria com o espiritismo, sendo que é duas coisas totalmente diferentes. Medita que ajuda na ansiedade, Pupi. Eu medito sempre, gente. Eu escuto sempre mantras, meditação, escuto radionovela. Mas obrigada, viu? Verdade, os médiuns sofreram com a Inquisição, realmente. Gente, então foi isso a live. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Eu espero que vocês vão lá na live gravada, comentem bastante, curtam o vídeo e compartilhem, tá? Pra apoiar o espiritismo. É isso. Obrigada e até a próxima, galera.